Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde aí. É um grande prazer para nós estarmos aqui hoje com essa oportunidade. E aproveitando, a gente roga a Jesus nos abençoe a todos, para que esses momentos possam ser úteis espiritualmente para todos nós e que a gente se enriqueça espiritualmente sobre tudo isso. Não porque eu estou aqui falando, não. A gente é simplesmente um alto-falante que ecoa as ideias, né? Muito mais pela doutrina e pelo Evangelho que nós estamos tentando aprender de alguma forma, né? O significado e a importância dele na nossa vida. Hoje nós vamos fazer uma abordagem aqui de um tema já muito abordado na doutrina espírita de uma forma geral, sobre a mediunidade. Esse tema específico a gente o abordou num encontro que nós tivemos na nossa casa em outubro, com os participantes dos grupos mediúnicos, dos participantes dos grupos de estudos sobre mediunidade, a fim de tentar sensibilizar um pouco a todos nós sobre alguns detalhes da mediunidade, né? E aí a gente vai tentar hoje abordar isso aqui e transmitir para vocês um pouco dessas ideias que a gente acabou abordando lá nesse dia. E para começo mesmo, a gente sempre vai utilizar as referências de Kardec. Então lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, dos médiuns, Allan Kardec ele aborda para a gente a questão da definição e ele fala exatamente isso, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. A gente ressaltou a palavra sente, né? Mediunidade é sentir de alguma forma. Mediunidade não é uma questão simplesmente racional, né? Então, na sequência, a questão da influência dos espíritos. A gente às vezes pensa que essa influência ela é sempre proposital, às vezes não é. E por influência, aqui a gente pode até observar a gente mesmo, no dia a dia, nós diante das pessoas e as pessoas diante de nós. Nós sempre estamos influenciando uns aos outros, continuamente. A simples presença nossa já é uma influência na direção das pessoas. E a simples presença das pessoas já é uma influência na nossa direção. E por influência aqui é simplesmente o seguinte, qual é o impacto que aquela presença causa na gente. Às vezes a gente entra em contato com a pessoa, simpatiza, às vezes entra em contato, não simpatiza, isso é muito comum, não é? De primeira, sem nunca ter tido uma convivência prévia. Isso é influência, né? Isso é influência. E essa influência todos nós estamos continuamente exercendo uns sobre os outros. Nós sempre estamos influenciando e sendo influenciados. E sentir nesse contexto aqui tem muito a ver com a sensibilidade física também. Ou seja, qual de nós em algum momento já não passou por uma situação de, estando em casa ou estando em algum lugar, num momento de mais relaxamento, um momento de mais assim, calma mental, de repente uma ideia passa pela sua mente, uma ideia qualquer, você não tinha pensado, você não estava pensando em nada e de repente uma ideia vem à sua mente, né? Vou ligar para alguém. Você não estava pensando em alguém, você não estava pensando no que fazer, você não estava pensando em nada, de repente você tem aquele ímpeto, né? Vou ligar para alguém. O que aconteceu naquele momento ali? Naquele momento, a sua mente, de alguma forma, sentiu alguma coisa. Sentiu, possivelmente, uma influência de alguém. E o indício disso é exatamente essa situação inesperada, não planejada. Outra ilustração que a gente utiliza para dizer a respeito desse sentir a presença quantos de nós às vezes não sente um arrepio diferente? Não está frio, não está nada, está tudo normal, você não está com febre, aí de repente você sente uma coisa. Acontece isso com alguns de vocês?
né? Comigo também acontece. Isso é o registro, isso é a sensibilidade de alguma presença espiritual que está junto de nós. Percebe? Isso é mediunidade. E isso, essas percepções, elas são tão comuns, elas são tão normais, elas são tão repetitivas e constantes que a maioria de nós não dá muita atenção a elas, né? Faz parte já do nosso contexto de vida. Entretanto, o que a doutrina espírita fala exatamente é que esse é o princípio pelo qual nós mantemos contato com as inteligências invisíveis que estão próximas de nós, né? Ou os espíritos. Para quem não está acostumado, a gente sempre gosta de lembrar disso, né? Espírito, pessoal, é tão somente alguém que já desencarnou, alguém que já faleceu, é simplesmente isso. Apesar de nós sermos espíritas, alguns de nós termos essa capacidade de perceber os espíritos, a gente conhece muito médium que tem medo dos espíritos, né? E curiosamente isso é normal. Sentir medo é normal. Por que é normal? Porque nós estamos aqui vivendo com o ambiente material, o nosso corpo físico, de uma forma mais ou menos comum. Um espírito desencarnado é alguém que não tem mais o corpo físico. Estamos falando aqui uma obviedade, lógico, não tem corpo físico, né? O que ocorre é que as energias do espírito desencarnado, elas são um pouco diferentes das energias nossas, encarnados. Então, às vezes, quando essas energias se aproximam do nosso corpo físico, o nosso corpo físico registra isso como uma coisa diferente, como uma coisa não habitual em nós mesmos. E a reação mais comum é a gente não querer aquilo perto de nós. É esse tal de medo que a gente sente, alguma coisa está acontecendo aqui comigo. Percebe? É uma questão assim, muito comum, muito fácil e também mantida, né? A disciplina do médium em relação a esse contexto é muito facilmente superável também, porque a gente vai acabar acostumando, nos habituando com esse contexto, e aí essas percepções, essas influências vão tornando a gente assim mais aptos a esse contato com o mundo espiritual. Então, todos nós somos médiuns. Aí Allan Kardec fala o seguinte: entretanto, a mediunidade, ela pode acontecer com todos, e por isso podemos dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então nós temos, às vezes, num grupo espírita, vamos falar o grupo espírita, que é o nosso, digamos assim, meio habitual de convivência religiosa, né? Tem aquelas pessoas que elas notadamente são médiuns. E tem a maioria que tem essas percepções, digamos assim, mais suaves da mediunidade, tem algum contato com o plano espiritual, e aí é o que Kardec fala: todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, se alguém te perguntar se você é médium, você fala assim: eu sou mais ou menos médium, né? Porque a percepção que caracteriza o médium são aqueles fenômenos que são mais profundos, mais objetiváveis, mais verificáveis e de um alcance e de uma profundidade maiores. Aí nós falamos: essa pessoa é médium. A maioria de nós que às vezes sente alguma coisa é mais ou menos médium. E aí eu faço um trocadilho, né? É melhor ser mais ou menos médium do que ser um médium mais ou menos, certo? Porque um médium mais ou menos é alguém que tem todas as condições de dar vazão ao fenômeno mediúnico dentro de uma profundidade razoavelmente grande, né? Pode colaborar efetivamente com os amigos espirituais na divulgação do bem, na divulgação do evangelho, e essa pessoa, por não dar atenção ao fenômeno em si mesma, por não dar atenção à educação que tem que fazer de si mesma espiritualmente, ela faz com que o fenômeno através dela não seja tão efetivo, não seja tão bonito, não seja tão profundo quanto devia ser. Aí é um médium mais ou menos, né? Então, se nós somos médiuns mais ou menos, nós somos convidados a nos tornar médiuns de verdade, a fim de que o fenômeno através da gente possa ter
né, a sua profundidade, né, e o seu contexto mais adequado. E aí, como a gente havia dito, né, a mediunidade, então, é qualificada em quem tem essa faculdade mais profunda, cujos efeitos patentes são de certa intensidade. O que significa isso? Por exemplo, uma pessoa, ela é médium e ela tem como característica extravasar as suas energias materiais, de modo que elas possam ser utilizadas por espíritos para fenômenos de movimento de objetos, ou materialização de objetos, ou transporte de objetos. É como se a gente aqui, né, entre nós aqui agora, tivesse um tipo de médium desse, e ele liberasse as suas energias, e os espíritos de repente pegassem um livro desse e levantasse, fizesse o livro passear para lá e para cá, colocasse aqui em cima e abrisse. Percebem? Fenômenos de certa intensidade. A própria psicografia, ela também é um fenômeno de certa intensidade. E o que caracteriza a psicografia em relação a uma escrita comum? Ora, eu posso pegar da minha mente aqui agora, falar sobre a mediunidade e começar a escrever a mediunidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu estou elaborando na minha mente esse contexto, essas ideias, certo? Aí não tem nenhum tipo de mediunidade, é eu e a minha mente trabalhando, escrevendo. Agora, quando a pessoa pega, senta, e de repente ela pega no lápis, e ela começa a escrever direto uma série de ideias, de orientações, de mensagens, que a gente não tem tempo nem de pensar sobre aquilo, isso caracteriza esses efeitos de certa intensidade. Isso caracteriza a mediunidade, percebe? É totalmente diferente do fato de eu pegar e começar a escrever, a ideia não é boa não, risco, escrevo outra vez, risco, escrevo outra vez, vou fazendo, isso é um contexto meu. Agora, quando o médium pega e extravasa tudo, isso aí é a tal mediunidade com efeitos mais patentes. Bom, Kardec falou, Emmanuel, lá no livro Consolador, ele fala isso. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Hoje, especialmente no último século, nós tivemos uma explosão de mediunidade no planeta inteiro. Hoje em dia é rara a pessoa que não tenha, como a gente estava falando agora há pouco, esses rudimentos da mediunidade. E ela é exatamente isso, luz sobre a carne. Por que luz sobre a carne? A carne somos nós, a carne é a matéria, a carne é esse mundo físico onde nós estamos vivendo. E o que é a luz? A luz é toda orientação, toda revelação espiritual que verte do plano superior para o nosso engrandecimento, para a nossa educação, para o nosso processo de aprendizado espiritual, que está acontecendo exatamente nesse momento do Consolador prometido pelo Cristo. O Espiritismo realiza essa profecia do Cristo e nós somos, na verdade, os trabalhadores da última hora, a quem cabe exatamente esse contexto de aprendizado. A mediunidade é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção que Deus concede a nós no linguajar do Emmanuel, filhos misérrimos de Deus. É bom a gente abordar certas coisas. E eu faço, às vezes, essa abordagem de uma forma assim, meio direta demais, às vezes. Mas, enfim, às vezes a pessoa reencarna com a mediunidade e ela não quer trabalhar a mediunidade dela. Às vezes ela recua da oportunidade de fazer isso. O que o Emmanuel está falando? É que através da mediunidade a gente tem oportunidade de progresso espiritual. Por quê? Um médium, quando ele se dedica ao trabalho da mediunidade, ele passa a viver por períodos, quando ele exercita a mediunidade, de contato com o plano espiritual. Aos poucos, o médium ele vai conhecendo os mecanismos de intercâmbio do mundo espiritual conosco aqui no mundo material.
O médium, ele vai, na verdade, conhecendo leis espirituais eternas que regem esse fenômeno em qualquer circunstância de qualquer planeta. Esse médium, quando se dedica à mediunidade, qualquer que seja ela, vamos falar, por exemplo, da desobsessão, ao entrar em contato com aquelas dores, aqueles sofrimentos dos espíritos desencarnados e dando a condição de que alguém consiga esclarecer aquele espírito, esse médium está desenvolvendo a sua capacidade de ser mais fraterno, de ser mais tolerante, de ser mais caridoso até com os desencarnados. Percebe? Tudo isso é oportunidade de progresso. É a oportunidade de aquele ser que reencarna como médium, aproveitando a sua oportunidade, é a condição dele crescer espiritualmente, dele se iluminar espiritualmente cada vez mais. E quando o Emmanuel fala em redenção, a gente sempre gosta de explicar isso um pouco. Redenção, pessoal, é aquela situação que ainda não é a nossa, eu digo isso de mim mesmo, infelizmente, né? Que nós vamos adquirir todo o cabedal de virtudes que o nosso planeta permite. E esse cabedal de virtudes que a gente vai adquirir, infelizmente, no nosso ponto de vista material, é através de sacrifício de trabalho. Então, se a gente pega e faz da mediunidade um trabalho assim de dedicação nosso, a gente aos poucos vai sofrendo com o trabalho. E aos poucos a gente vai ajustando o nosso ser espiritual a uma condição de atitude íntima mais adequada ao próprio Evangelho. O Emmanuel fala que o dever que a gente se impõe aqui na Terra faz com que a gente, por enquanto, pareça o que não é. No caso aí, vamos aproveitar a questão da mediunidade. Você exercita a mediunidade, então você parece, né, alguém extremamente espiritualizado. Não é, não somos ainda. Mas ele fala o seguinte, que do cumprimento desse dever, nós aqui, enquanto estamos sujeitos ao dever, nós parecemos o que não somos, para que, quando desencarnados, na liberdade, nós sejamos realmente o que nós nos propomos ser enquanto estamos aqui, percebe? Então, essa redenção, ela é tão definitiva que, uma vez que o espírito consiga alcançar esse patamar espiritual de dedicação e de trabalho, ele não precisa mais reencarnar aqui na Terra. Percebe? É, digamos assim, o ponto final dos resgates do nosso passado e é o ponto final de toda a obrigação que nós temos de reajuste enquanto estamos aqui na Terra. Redenção. Aí, atingindo essa condição, nós só reencarnaremos aqui na Terra como missionários. Já pensou o que é isso? Missionários. Aqueles que vêm já como um trabalho específico e já não tem ligação mais, né, de karma ou de lei de causa e efeito para resgatar com ninguém. Vão sofrer do mesmo jeito, porque aqui na Terra, né, a dor é o padrão nosso, mas não por necessidade, mas sim por tarefa a ser desenvolvida. O Emmanuel fala ainda que sempre que a mediunidade estiver ligada aos princípios evangélicos, ela é um elemento de renovação da nossa condição espiritual. Porque a mediunidade em si, ela é neutra, como a maioria das coisas que temos aqui na Terra. O bom uso ou o mau uso do poder ou do dom mediúnico é que diz da nossa condição espiritual. Pessoas que não têm esclarecimento evangélico, pessoas que, tendo o esclarecimento evangélico, optam por fazer da sua mediunidade um movimento comercial, ou um movimento exploratório, né, da consciência, da confiança alheia, essa pessoa ela está, na verdade, se comprometendo mais do que se reajustando. Então, a mediunidade, para ela ser essa condição de renovação da nossa condição espiritual, ela tem que estar sempre ligada aos princípios evangélicos. E, por princípio evangélico, a gente não precisa de falar muito, né, pessoal? É o que Jesus falou para nós, que é bem simples, né? Faz para os outros o que você queria que fosse feito para você.
A mediunidade ainda, atualmente, ela é um início das percepções que no futuro nós teremos, além dos 5 sentidos que nós temos atualmente. Mulheres, em geral, têm essa capacidade, né? O famoso 6º sentido. Né? Uma vez eu cheguei com a minha esposa e meus filhos para uma festa, aí ia estacionar o carro, aí eu falei assim, vou estacionar do lado esquerdo da rua. Aí ela falou assim, não, coloca do lado direito da rua. Eu falei, não, eu vou colocar do lado esquerdo da rua. E coloquei do lado esquerdo da rua. No meio da festa, o pessoal anunciou que o meu carro tinha sofrido uma batida. E eu tive que sair da festa para ir lá ver as coisas, né? Por que a mulher tem esse 6º sentido? O que é isso? Essa percepção que às vezes nós que somos homens raciocinamos e não chegamos a nenhum resultado. A mulher não raciocina, fala assim, é assim. E depois de algumas situações dessas na minha vida, eu passei a dar muito mais atenção ao que a minha mulher fala. Porque normalmente ela está certa, ela percebe as coisas. O que é isso? São percepções que não estão ligadas aos 5 sentidos. É uma condição que todos nós alcançaremos algum dia no futuro. Então hoje, quando a gente vê um médium fazendo com que a sua faculdade mediúnica aconteça, e a gente às vezes assim, se maravilha, né, de verificar aquilo que está acontecendo naquele momento, o que o Emmanuel fala é o seguinte, é que isso é só o início. No futuro, todos nós seremos assim. E aí ele fala, né, que os médiuns que são com tarefas definidas, na verdade são os precursores dessas novas aquisições da humanidade. Nós estamos passando, inclusive aqui na Terra, nesse período, por um processo obrigatório de maior contato nosso com o plano espiritual que está próximo de nós. Essa é uma determinação divina nesse processo de aprendizado nosso. Qual que é o senão dessa história? É que a psicosfera espiritual que envolve a Terra, mais próxima de nós, ela é formada pelos elementos oriundos das desencarnações que estão acontecendo aqui na Terra. Então, a maioria, infelizmente, são de evolução espiritual ainda muito primária. Então o que acontece? Acontece que às vezes médiums inconscientes, médiums não sabedores da sua própria condição espiritual, entram em contato ou recebem a influenciação desses espíritos e às vezes eles cometem crimes. E basta ver no jornal, a pessoa fala assim, ah não, eu cometi porque eu estava endemoninhado, eu estava sob uma influência do demônio. Na condição daquela criatura, essa foi a única conclusão que ela chegou. Ela realmente estava sob a influência espiritual. Só que não era do demônio, era de um outro ser humano que havia desencarnado. Só que, como a pessoa não tem essa noção e ela não sabe o que está acontecendo, o imediato é atribuir isso à influência negativa, né? E aí o Emmanuel fala uma coisa, aliás, não é o Emmanuel não, Kardec fala isso, lá no livro dos médiuns, né? Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Por que a gente abordou isso aqui? Porque tem pessoas que, por admiração aos médiuns, também querem ser médiuns. Aí a pessoa começa a querer forçar o surgimento da mediunidade. Começa a fazer um esforço para que, através dela, se manifeste algum tipo de espiritualidade. E aí que Kardec orienta é o seguinte, não força. Se existe a faculdade, ela vai aparecer por si mesma, sem ninguém ficar fazendo nada. Uma vez que ela apareça, aí tem todo o trabalho de educação, de desenvolvimento, né, de ajuste da mediunidade. Mas, inicialmente, é assim que funciona, percebe? Ela simplesmente aparece. Bom, quando a gente fala em mediunidade, a gente fala em sintonia mediúnica. Ou seja, o nosso pensamento fluindo em alguma direção e essa direção está relacionada com os sentimentos que nós carregamos. Então, vamos deixar do médium e vamos lá no mais ou menos médium, como nós estávamos falando no início, e vamos perceber o seguinte, que todos nós emitimos sempre
pensamentos e sentimentos na direção das pessoas, não é isso? E aí o que acontece? De acordo com o que é o nosso sentimento, nós sintonizamos com espíritos que sentem mais ou menos a mesma coisa que nós. É da lei espiritual da sintonia. Você pega um ímã e coloca perto de um objeto metálico qualquer. Se esse objeto metálico for de alumínio, o ímã não atrai. Se for ferro, ele atrai. Por quê? Porque é da natureza magnética do ímã atrair aquele tipo de material. Assim é, pessoal, o nosso sentimento, assim é o nosso pensamento. Por isso é que a doutrina espírita nos alerta bastante sobre isso. Não adianta as nossas palavras dizerem de muita coisa se o nosso coração não diz a mesma coisa, né? E aí, por mais que a gente fale bonito e é legal e agradável, mas se os nossos sentimentos não estão nesse mesmo patamar, nós vamos estar emitindo nossas energias e atraindo aqueles que nos são equivalentes. E aí ele fala, né? Nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. O que isso quer dizer? Primeiro, nós não pensamos como lemos, nós pensamos por imagem. Então imagina só, você fala assim: vou fazer uma viagem, vou visitar a minha avó. Quando você fala isso, o seu pensamento, ele projeta a imagem da sua avó, ou do caminho que você tem que percorrer, ou do ambiente onde ela mora, ou coisa parecida, percebe? Não é assim, eu vou visitar a minha avó. É todo um contexto de imagens que a gente projeta. E todo o nosso pensamento, pessoal, é somente através de imagens. São imagens. E aí o que ele fala? A gente reflete as imagens que nos cercam e emitimos na direção dos outros aquelas que nós criamos. Então a gente está sempre recebendo imagens dos outros e projetando imagens nos outros, o tempo todo, continuamente. Isso ninguém de nós escapa. Não adianta colocar uma carapaça, né, para ver se consegue proteger das imagens dos outros, porque não adianta. E como nós vimos no início, o que caracteriza a gente são os sentimentos. Então toda imagem que a gente reflete, que a gente emite na direção dos outros, ela está carregada pelo sentimento correspondente. Se eu lembro da minha avó e se eu amo a minha avó, essas imagens são imagens de um sentimento bom. Quando não são, as imagens também são desagradáveis. E aí que ele fala exatamente isso, né? Se a gente quer retratar claridade e beleza, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver dentro de nós claridade e beleza. Por exemplo, imaginemos que nós estivéssemos aqui, próximo de nós, o espírito Meimei, que é um espírito já assim, bastante conhecido e dedicada, né, à educação infantil, de uma sensibilidade espiritual extremamente avançada. E aí a Meimei, por acaso, me escolhesse para transmitir uma mensagem para vocês. Eu não sou sensível, eu não lido com evangelização, eu não tenho um espírito tão sensibilizado. Então, por mais que ela fizesse o esforço de transmitir beleza e sensibilidade, eu não conseguiria retratar essa beleza e essa sensibilidade, porque eu não tenho em mim os elementos de beleza e de sensibilidade que ela pudesse utilizar para fazer chegar até vocês. Percebe como funciona? Se a Meimei chegasse aqui e encontrasse uma outra pessoa que tivesse a mesma sensibilidade espiritual que ela, essa pessoa conseguiria transmitir a mensagem da Meimei com toda a beleza, com toda a clareza e com toda a profundidade que ela traria. Percebe? Então o que acontece? A sensibilidade espiritual e a sintonia espiritual nossa dizem disso. Por isso é que quando a gente se refere a um médium como foi o Chico Xavier,
baseados até nesse tipo de orientação, a gente conclui que nós tivemos conosco, durante o século XX, um dos espíritos superiores mais avançados desse planeta. Porque ele conseguia retratar, através da sua mediunidade, toda a sensibilidade, toda a beleza e todo o amor que qualquer espírito superior pudesse trazer através dele. Como conseguiu retratar também aspectos científicos, técnicos, profundos e extremamente difíceis que a maioria também não conseguiria. Por que ele conseguiu isso? Porque ele tinha dentro dele todo esse cabedal pronto. Apesar de aqui na Terra ser quase um analfabeto. Percebe? A questão espiritual da mediunidade então é essa. São aquisições que o médium tem e quando ele reencarna ele traz consigo e que ele consegue então refletir através da interferência ou da influência dos espíritos que estão junto com ele. Então como é que funciona mais ou menos, né? A ação que qualquer um de nós realize, ela normalmente é assim: nós pensamos, transmitimos através do perispírito esse pensamento ou essa ideia de ação, o perispírito reage no corpo físico e o corpo físico faz a ação. Percebe? Esse é o contexto normal. Na mediunidade ou no nosso dia a dia, o que acontece? Tem um espírito que a gente não vê, cujo perispírito entra em contato com o nosso perispírito e através do pensamento ele mantém contato conosco e num trabalho, numa ação mediúnica, essa vontade age no nosso corpo físico e faz alguma coisa. Quer dizer então que o médium ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a ação que está sendo feita por um espírito? Errado. Ele tem total responsabilidade, porque o que está sendo usado é um implemento dele e, primordialmente, quem domina esse corpo físico é o seu dono. Ele pode concordar com a ação do espírito e aí a ação acontecer. Ou ele pode não concordar e simplesmente bloquear aquela ação do espírito. Percebe? Numa reunião mediúnica, então isso aqui é só para os trabalhadores da mediunidade, né? Numa reunião mediúnica, então, o que acontece? Se as pessoas que estão no trabalho mediúnico não estão devidamente orientadas para a execução do trabalho, as energias espirituais são completamente diversas e os resultados são quase nulos. Nós temos aqui o dirigente pensando numa viagem, nós temos aqui uma outra pessoa pensando em dinheiro, uma outra pessoa pensando no sexo oposto, uma outra pessoa pensando num carro. Mas quem olha fisicamente não parece tudo bonitinho, todo mundo ali sentadinho, de olhinho fechado, concentrado para a nossa tarefa mediúnica. E a tarefa mediúnica não acontece a contento. E depois ninguém sabe por que nada aconteceu corretamente. Por quê? Porque os pensamentos, os sentimentos, as energias, as imagens de cada um estavam completamente diferentes do contexto. Podemos simbolizar essas duas setas aqui como duas pessoas que estavam realmente ali concentradas na grandeza e na responsabilidade da tarefa a fazer. Percebe? Então o que acontece? A doutrina espírita mostra para nós claramente isso. Não adianta simplesmente fazer de conta que nós estamos fazendo alguma coisa. O que importa profundamente é o que vai no nosso coração, o que vai no nosso sentimento. E a gente aqui, entre nós, de uns para com os outros, nós conseguimos dissimular isso com extrema facilidade. Agora, os espíritos que coordenam a atividade, os espíritos que coordenam o nosso aprendizado espiritual, eles veem as nossas imagens mentais o tempo todo. Porque as nossas imagens mentais, essas que nós estávamos falando agora há pouco, elas, uma vez que nós as criamos, elas permanecem ao nosso redor. Quem de nós aqui que fosse médium e tivesse condição de fazer esse tipo de evidência, veria ao redor de nós várias imagens mentais, que são aquelas imagens que nós criamos e que nós mantemos com mais continuidade.
Se eu estou preocupado com alguém que está doente, essa preocupação, ela faz parte do meu dia, durante vários dias, aquela imagem, ela se fortalece em mim. Se eu não tenho nenhuma preocupação com aquela pessoa e só ouvi um belo dia que ela estava doente, aquela imagem veio, eu criei a imagem e ela se desvaneceu, percebem? Então o que acontece? O nosso sentimento, os nossos objetivos na Terra é que fazem com que essas imagens permaneçam mais tempo conosco. E essas imagens dizem do que nós somos de verdade. Percebem? É assim que a verdade acontece espiritualmente em nossos caminhos. Não adianta a gente falar uma coisa se no nosso coração a gente está carregado de outras coisas. O que a doutrina espírita explica para nós é que todo o nosso esforço deve ser no sentido de a gente dominar as más tendências que nós temos. E esse esforço é o que caracteriza a gente como espírita. No caso da mediunidade, do mesmo jeito. Aí existe uma questão chamada, pessoal, reflexo condicionado. Isso aí é o André Luiz que aborda no livro Evolução em Dois Mundos. E aí ele fala ali a respeito, né? O reflexo condicionado é uma ação independente da vontade que vem logo depois de uma excitação externa. O que é isso, né? Essas coisas que estão escritas aí, como é que a gente pode tentar entender melhor isso? Eu particularmente sou uma pessoa muito irritável. Então, quando eu estou dirigindo o meu carro na estrada ou no asfalto, na rua, e alguém faz alguma ação indevida comigo, então é uma excitação externa que me atinge e eu percebo que eu reajo sempre do mesmo jeito. É uma ação que não depende da minha vontade, é o meu reflexo condicionado. Percebem? Então o que acontece? Esse reflexo condicionado é o seguinte: alguém fez alguma coisa e eu reajo de um certo jeito. Isso em qualquer circunstância. Em qualquer. Né? Exemplo típico. Eu também gosto de falar esse exemplo, não sei porquê, mas eu sempre falo esse exemplo. Eu estou em casa e aí a minha esposa pergunta que horas são agora. E eu não ouvi direito e não respondo. Ou respondo baixinho e ela não ouviu. Aí ela vai e repete a pergunta. Qual vai ser a minha reação? A de sempre. Eu já te falei que é tal hora, você parece que é surda, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Percebem? O que é isso? É uma ação que aconteceu logo depois de uma excitação externa. Observa a sua vida e você vai ver que você funciona desse jeito. Você vai observar que você reage sempre de um jeito quando alguma coisa externa a você acontece. Isso chama-se reflexo condicionado. Você está condicionado a agir sempre daquele jeito, para o bem ou para o mal. Percebem? Então o que o André Luiz fala é que esse reflexo condicional é a base das operações da mente, exatamente isso. Ou seja, a partir do momento que eu recebi aquele reflexo, a minha mente, o meu pensamento, o meu ser, ele age de um jeito específico para realizar alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, eu fiz porque eu sempre fiz assim, eu sou assim, né? Tem aquele, o pessoal chamava antigamente de complexo de Gabriela, né? Lembra daquela novela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, eu sou Gabriela, né? Então, é a síndrome de Gabriela. A pessoa, ela sabe que ela é daquele jeito, ela sabe que ela vai reagir daquele jeito, às vezes ela sabe que aquele jeito não é o mais educado, não é o mais coerente, não é o mais consistente, não é o mais evangelizado, mas ela age daquele jeito. E a resposta que a pessoa dá é assim, eu sou assim mesmo. Né? Que pena, né? Está perdendo uma oportunidade grande de ser melhor espiritualmente e joga por água abaixo, joga fora a oportunidade simplesmente para dizer que é desse jeito mesmo. Né? Ou seja, o reflexo condicionado.
E aí, o André Luiz lembra que é o reflexo condicionado que facilita a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Ou seja, toda vez que eu agrido alguém nesse contexto de eu ajo e reajo sem pensar, eu estou usando as energias da minha mente e estou trocando informações com o plano espiritual. Mas com quem? Com aqueles que são iguais a mim. Simples assim. Então, se eu sou uma pessoa que ajo agressivamente, toda vez que alguém me faz alguma coisa, eu rebato do mesmo jeito, minha mente, ela automaticamente se vincula a espíritos que são dessa forma. Quem são esses espíritos? Pessoas que estavam aqui na Terra e já agiam dessa forma. Bateu, levou, não é assim? Bateu, levou? Então, quando eu sou do tipo bateu, levou, eu estou atraindo para mim espírito do tipo bateu, levou. E é assim que funciona. Não tem outro jeito. Percebe? É o reflexo condicionado que faz com que a gente haja, às vezes, uma vida inteira, às vezes várias vidas inteiras, de um único e total jeito, sempre da mesma forma, e a gente não percebe que isso está aqui, ó, condicionado da gente, e que a gente nunca fez nenhum esforço para se modificar. É por esse motivo que muitas vezes, quando a vida nos propõe certas disciplinas mais rígidas, seria de bom tom para nós que a gente simplesmente se submetesse a essas disciplinas mais rígidas, porque através delas Deus está utilizando dos seus processos educativos para nos tornar melhores. Por exemplo, não sei porque eu gosto de citar esse exemplo também, diabetes. A pessoa, ela passou, por exemplo, num caso mais típico, né? Ela passou a vida inteira dela abusando de tudo quanto é coisa, aí lá na frente surge o diabetes. É uma agressão ao corpo, não é isso? Entretanto, o diabetes vai fazer com que essa pessoa entre numa nova disciplina de contenção de alimentação, por exemplo. Então, o que aparentemente é extremamente desagradável, e a pessoa não está habituada a isso, porque o reflexo condicionado dela era sempre se alimentar de uma certa forma, agora é uma coação, ela é obrigada a fazer aquele esforço, senão bye bye, né? Tchau, procura lá já o cemitério, porque o caixão já está preparado e vai desencarnar, não tem dúvida, é assim que funciona, né? Então o que acontece é que, se a gente não faz nenhum trabalho de alteração, esse reflexo condicionado leva a gente para aquelas condições, as consequências naturais. E aí o André Luiz fala o seguinte: daí a necessidade da vigilância sobre a nossa própria orientação. Ou seja, a gente perceber o que a gente é e começar a colocar atenção sobre nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas reações, vigiar o que vai acontecendo automaticamente na gente. Por que ele fala isso? Porque somente se a gente tiver uma conduta reta, nós vamos conseguir sustentar o nosso pensamento corretamente direcionado. E nesse caso, a oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Mediunidade é contato com o mundo espiritual. Se a gente mantiver a nossa mente sempre no estilo do reflexo condicionado das questões inferiores que nós carregamos conosco, nós vamos entrar em contato com o plano espiritual do mesmo jeito. Só que é aquele plano espiritual do qual nós não queremos fazer parte. Ah, sim, nós queremos entrar em contato com o plano espiritual superior, nós queremos nos tornar melhores. A recomendação é orar, pessoal. Quantos de nós faz orações todo dia? Mais de uma vez por dia? Todo momento? Sempre que está alegre ou sempre que está triste? Quantos de nós? Então o que acontece? A indução mental nossa, através da oração, vai nos condicionando para que nós possamos entrar em contato com o plano espiritual superior.
Não é querer simplesmente estar junto com o André Luiz, ou com o Emanuel, ou com o Dr. Bezerra de Menezes, para citar esses simplesmente, que nós vamos estar automaticamente em contato com eles. Não é assim que funciona. Para que nós entremos em contato com eles, é necessário que nós atinjamos a condição espiritual em que eles se encontram. E o mecanismo é a oração. E aí o André Luiz continua: de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Na prece profunda, na prece espiritualizada, nós entramos numa condição de vibração espiritual superior, que nós emitimos o melhor que nós temos em nós mesmos. É somente dessa forma que a gente consegue fazer com que essas nossas energias mais superiores, mais sublimadas, elas consigam sair de nós e ir em busca das esferas superiores. Ou seja, nós carregamos dentro de nós mesmos a possibilidade de sermos melhores. Nós carregamos dentro de nós mesmos a condição de espírito superior. O que falta para nós é a determinação da nossa própria vontade em trilhar esse caminho, em buscar esse caminho, percebe? E aí a gente vai percebendo que existe um trabalho grande, gigantesco para ser feito. E aí o André Luiz vai falar exatamente isso, olha: a mediunidade na ordem superior da vida esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo. Então, o Chico Xavier, para voltar só para falar no Chico outra vez, mais uma vez, ele era um homem de oração. A mediunidade dele sempre teve essa característica de superior, porque ele a fez dessa forma. Oração, pessoal, não é aquela coisa que a gente está habituado às vezes a fazer, né? Então, assim, todos nós de olhinhos fechados, todos nós agora concentrados, pensando em Jesus, né? Assim que a gente às vezes observa o nosso contexto de aprendizado espírita, não é isso? Oração é isso, mas oração não é só isso. Toda vez, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, que você se decida a fazer do seu pensamento algo de melhor, você está orando. A oração não precisa ter nem palavras, porque a oração é uma oportunidade que Deus nos dá de entrar em contato com Ele. E olha como a gente despreza isso, né? A gente às vezes foge disso. Lá nos grupos de estudo nosso a gente observa isso. A dificuldade quando a gente fala assim: quem quer fazer a prece hoje? É difícil aparecer uma pessoa para fazer uma prece. A pessoa pode argumentar um monte de coisa. Ah, não, eu não gosto de falar em público, eu tenho timidez, eu acho não sei o quê. Quem sou eu para fazer uma prece? Por quê? Porque a pessoa traz dentro dela uma série de conceitos errados a respeito do que seja a prece. A prece não é palavra bonita, a prece não é tempo de falar, a prece não é alguma coisa que alguém faz para impressionar alguém, porque o que acontece às vezes quando a pessoa não quer fazer a prece é que ela pensa que os outros estão observando ela e julgando ela por aquilo que ela está fazendo. O que é isso? Nós somos cristãos, nós somos do bem, nós somos espíritas e estamos num ambiente espiritualizado. Fazer prece é você deixar o seu coração falar, com quais palavras que sejam, certas ou erradas, com as formações que você queira, do jeito que você quiser. A única coisa que importa profundamente na prece é você fazer o seu sentimento, né, sublimar naquele momento na direção de Deus. Não importa nada mais, nada mais. E toda a mediunidade superior sempre esteve associada a essa prece espiritual, onde a criatura ela se coloca numa condição de contato com o bem, porque a pessoa está construindo o bem dentro dela mesma. Esse é o nosso desafio. E aí ele vai falando, né,
que a mediunidade construtiva, então, ela é essa língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da bondade pura. Ele faz a lamparina, né? O combustível que mantém aquela lamparina acesa, aquela luz lá funcionando, né? É o azeite, é o óleo. E aqui no caso da mediunidade, é preciso ter amor e é preciso ter boa vontade. Tendo amor, tendo boa vontade, a dedicação ao trabalho, a mediunidade, ela se torna construtiva. Não tendo isso, aí as questões são outras, né? Então ele faz um alerta muito grande para nós, olha. O Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, no livro do André Luiz. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem ao círculo de sombra. Ou seja, tentar manter contato com o plano espiritual simplesmente por ter contato com os espíritos é uma temeridade se não houver preparação espiritual. Alguém já ouviu falar daquela tal brincadeira do copo? Não é? O que é a brincadeira do copo? É um monte de gente ao redor de uma mesa, põe lá um copo, põe as mãos do lado e começa a provocar os espíritos que estão ali para que eles falem alguma coisa. Aí daqui a pouco o copo começa a se mexer, começa a responder e tal. Isso é uma incursão, né, ao reino invisível sem preparação. Aí o que acontece? Pode acontecer qualquer coisa, porque as consequências, elas são imprevisíveis, percebe? Então, toda vez que alguém se dedica ou quer entrar em contato com o plano espiritual, é bom que esteja preparado para tal. Por isso é que reuniões mediúnicas não são abertas a qualquer pessoa. Não é porque é um negócio secreto ou tem que ser muito protegido, que ninguém pode ver, não. É porque reunião mediúnica séria, as pessoas que estão lá estão preparadas para entrar em contato com o plano espiritual, para lidar com as questões espirituais que vão acontecer naquela tarefa, percebe? E isso aí, como ele falou, o André Luiz, né, é amor e é boa vontade. E é dedicação, e é continuidade, e é responsabilidade. E aí ele fala, olha, se a gente quer evoluir espiritualmente, não tenha dúvida, tem que fazer esforço. Os espíritos que se manifestam através dos médiuns, eles dão as mensagens. O médium evolui ou não, se ele quiser. Se ele fizer aplicação espiritual daquela orientação que ele recebeu. E aí ele fala que está na hora de terminar. Ele fala então o seguinte: se a gente for entrar em contato com o mundo dos espíritos, não esqueçamos, as afinidades são fatais. Ao entrar em contato com o mundo espiritual, fatalmente nós vamos encontrar aqueles que nos são iguais. E sem as bênçãos da responsabilidade, nós vamos sempre encontrar os irresponsáveis do outro lado. Não tem jeito, pessoal. Então, se eu sou um irresponsável aqui na Terra e vou entrar em contato com o mundo espiritual, não tenha dúvida. Não vai aparecer um espírito superior, bondoso, me orientando, não. Vai aparecer aqueles que são iguais a mim. Às vezes tão enganadores quanto eu, né? E aí eles falam uma série de outras questões, basicamente é isso aqui. Que os bons espíritos estão ainda esperando o nosso esforço de nos tornarmos melhores. Eles não estão, os espíritos bons, os espíritos superiores, isolados de nós, longe de nós. Eles estão às vezes próximos de nós, só que eles estão esperando a nossa contribuição, de nosso próprio esforço. E aí ele fala o seguinte, olha, que se dentro do nosso coração não existe afabilidade, não existe doçura, não existe compreensão e não existe atitude edificante, a gente não vai entender os espíritos que trazem essas mensagens para nós, percebe? A gente só reflete o bem se a gente carrega o bem dentro de nós. A gente só consegue passar para os outros
alguma coisa de melhor, se a gente conseguir construir alguma coisa de melhor dentro da gente. E aí ele fala o seguinte, que ao final, né, só para a gente finalizar mesmo, pessoal, que em nossos serviços de fé, aqui no final, né, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendeis subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber infinito bem do que exigir o sacrifício dos benfeitores. Então a questão é, né, não é fazer com que os espíritos venham até nós, os espíritos superiores, mas fazer o nosso esforço de ir até eles, porque muito mais vale esse sacrifício da nossa parte do que o da parte deles. Por quê? Porque para eles vir até nós é possível, é sacrificante, mas é possível. Agora, vir até nós e nos tratar como crianças de pré-primário, que requerem sempre a mesma lição, sempre a mesma orientação, sempre a mesma proteção, e nunca fazem nada, os espíritos superiores, com toda a liberdade que nós temos para falar, eles têm mais o que fazer. Essa que é a verdade, né? E então o que acontece? Nós é que temos que fazer o nosso esforço. Nós que somos espíritas especialmente, que já temos conhecimento suficiente, já temos condições próprias de caminharmos com os nossos próprios passos, é imprescindível que a gente age dessa forma, que a gente faça o esforço particular de ser melhor, sendo médiums, sendo mais ou menos médiums, sendo médiums mais ou menos, ou não sendo médiums, a única coisa que importa de verdade é o esforço particular que cada um de nós possa fazer, né? Essa é a mensagem nossa para vocês hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos proteja e que assim seja.